Olá, amigos, tudo bem? Estamos na primeira temporada do podcast Ecocardiografia e Cirurgia Cardíaca no Dia a Dia. Eu sou Bárbara Linhares Vrandesic, mineira, casada com cirurgião cardíaco, mãe de 3 crianças, Lara, Oliver e Mário. Sou cardiologista, ecocardiografista e ecografista vascular. Atualmente sou coordenadora do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Mineira de Cardiologia, no meu 2º biênio. Trabalho no serviço de ecocardiografia e ecografia vascular do Hospital Biocor Redditor. E com muito prazer, eu trabalho em ecocardiografia voltada para a cirurgia cardíaca há 15 anos, tanto dentro quanto fora do bloco cirúrgico. E esse podcast é para você, ecocardiografista, que deseja aprender mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca, para que seu exame seja mais fiel e completo. E para você, cirurgião, que deseja ampliar seus conhecimentos em ecocardiografia em sua análise de um laudo ecocardiográfico. Ou então para você, cardiologista e clínico, que busca um conhecimento mais amplo e profundo sobre o assunto. Você está no lugar certo. Ou seja, o nosso podcast será temático, com temas que serão apresentados, de um lado, por um ecocardiografista experiente e de outro, por um cirurgião cardíaco intervencionista. Assim, eu convidarei as referências nacionais nos assuntos para mostrarmos o que existe de mais valioso nessa conexão entre a ecocardiografia e a cirurgia cardíaca ou intervencionista. Então, vamos comigo nesse podcast fascinante? Tenho certeza de que será incrível. A nossa conversa de hoje vai se tratar do implante transcatéter da válvula aórtica, a TAV, que tornou-se alternativa universalmente aceita à substituição da válvula aórtica cirúrgica no paciente de alto risco ou inoperável, sendo atualmente alternativa até em pacientes de risco intermediário. A imagem cardiovascular já é uma realidade na programação da TAV, com o objetivo final de uma seleção apropriada de pacientes, orientação do procedimento e detecção de complicações. Portanto, é fundamental que os ecocardiografistas envolvidos nessa avaliação saibam compreender a variabilidade anatômica individual, os modelos das próteses com suas vantagens e desvantagens e suas possíveis complicações. Assim, hoje eu terei a honra de receber no nosso podcast o Dr. Alexandre Kobuty, coordenador do Departamento de Ecocardiografia, Tomografia e Ressonância Cardíacas do Hospital Madre Teresa. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de ter essa conversa com você e dividir com os colegas um pouco do seu vasto conhecimento. Então vamos começar. Alexandre, todos sabemos da sua ampla experiência em válvula aórtica, o que inclui eco, tomografia e ressonância cardíaca. Mas hoje focaremos no ecocardiograma e seu laudo. O que um ecocardiografista que se depara com um paciente idoso, com estenose aórtica importante, calcificada, que tem um futuro, entre aspas, cirúrgico a seguir, incluindo, então, o implante da TAV, deve descrever em seu laudo? Ou seja, quais informações específicas sobre a válvula aórtica e sobre a aorta são obrigatórias para enviar no laudo do eco para um cirurgião ou hemodinamicista, mesmo sabendo que posteriormente pode ser solicitada uma TC ou uma ressonância? Ei, Bárbara. Bom dia, tá joia? Em primeiro lugar, queria te parabenizar pela iniciativa, pela criação do podcast. Eu acho que é uma ferramenta, assim, fantástica de divulgação de conhecimento, a gente poder compartilhar com os colegas, né, a informação de tudo que a gente tem dentro da ecocardiografia. Faltava uma ferramenta dessa em específica para o eco aqui no Brasil. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, pela criação. Acho que vai ser de uma grande valia para todo mundo aqui. Mas vamos lá, vamos falar da estenose aórtica. Com relação ao eco pré-operatório para implante da TAV, eu acho que assim, a gente pode, de forma didática, tentar dividir essas informações em 2 grandes grupos. O primeiro grupo seria as informações que cabem os aspectos morfológicos e o segundo grupo, os aspectos funcionais. Então, do ponto de vista morfológico, é muito importante que o ecocardiografista seja mais detalhista na descrição da anatomia da válvula aórtica. O que é importante? O número de cúspides, a calcificação. Às vezes a gente é um pouco leviano na descrição da calcificação, né? A gente coloca de forma muito atabalhoada, assim, a calcificação valvar aórtica. Mas para a TAV em específico, é importante que a gente coloque a distribuição desse cálcio. Esse cálcio está distribuído de forma simétrica, assimétrica. Eu tenho cálcio que está na comissura. É muito importante eu descrever se existe cálcio subvalvar. Por quê?
O cálcio subvalvar está relacionado com o maior risco de ruptura per-procedimento e também com a expansão incompleta da prótese. Então, a gente já consegue antever a possibilidade de leak disso, né? Um leak no pós-operatório. Então, é muito importante a gente ter essa descrição mais detalhada do cálcio, porque uma carga muito aumentada de cálcio, a gente tem que lembrar que no procedimento, o que acontece? O folheto nativo ele não é retirado, né? Ele é esmagado contra a própria parede da aorta, quando a expansão da prótese. Então, uma carga muito grande de cálcio, esse cálcio pode migrar do folheto para o ósseo da coronária e acabar obstruindo a coronária durante o procedimento. Então, é muito importante que esteja descrito no laudo qual que é essa carga de cálcio, essa simetria na distribuição do cálcio ou essa simetria, né? Isso é muito importante. Se tem cálcio também na junção sinotubular. Com relação à aorta, é importante a gente descrever a morfologia dessa aorta. A gente sabe que a raiz da aorta, que tem os seios bem formados, com aquele arcabouço bem curvo que a gente está habituado a ver, são aortas que vão acomodar bem uma prótese, ao passo que uma aorta mais reta, ela está relacionada com um maior risco de ruptura per-procedimento, tá? Então é importante a gente descrever isso. Uma outra coisa que às vezes passa batido também, que o pessoal não coloca o devido grau de importância, é a descrição do septo interventricular. Se há, na realidade, uma hipertrofia basal do septo de um grau significativo, porque isso está relacionado com o risco de embolização da prótese, porque ela vai estar ali na landing zone, né? Ela vai estar naquela região ali onde você vai liberar a prótese percutânea aórtica, isso pode interferir, dependendo do modelo da prótese, né? Então, é bom que tenha essa descrição da porção basal do septo também. Com relação aos aspectos funcionais, é imperativo que a gente tenha descrito, logicamente, o gradiente, né? Os gradientes médio, gradiente de pico, que tenha colocado também a relação de velocidades, né, o Dimensional Index, ou seja, a relação das velocidades, a velocidade da via de saída e a velocidade da válvula aórtica. A gente sabe que isso, quando menor que 0,25, está relacionado com uma estenose grave. A área valvar, tanto a área valvar calculada pela equação de continuidade e ela indexada, né? E em casos específicos, eu gosto de colocar também a impedância valvar aórtica. Nesses aspectos funcionais é onde vai residir geralmente os grandes problemas, né? Que é quando a gente começa a ter incongruências dentro do próprio laudo, em que você tem uma área calculada, por exemplo, menor que 1 e você tem um gradiente que não está à altura de uma estenose para ser dita grave. Então, nessas situações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rever todos os nossos critérios técnicos. Eu medi adequadamente a via de saída, está tudo ok com o meu gradiente, o meu alinhamento, será que eu não estou subestimando porque o meu corte está ruim? Ok, você fez toda essa revisão e ainda assim você encontra alguma congruência, então será que eu estou diante de uma estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal, ou seja, com função sistólica preservada? Aí é imperativo que a gente avalie a questão do índice de volume sistólico, né? Eu mando sempre esse dado também no laudo, porque a gente tem que saber que tipo de estenose aórtica a gente está lidando. Se é uma estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente com função reduzida, baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, ou seja, função ventricular preservada, se é uma estenose aórtica com fluxo normal e o gradiente elevado, né? Então a gente tem que saber lidar com essas incongruências e julgar com todos esses dados para a gente poder avaliar se vai demandar, às vezes, até um exame complementar para corroborar o diagnóstico da estenose aórtica grave. Porque muitas vezes essa incongruência, você reviu todos os seus parâmetros, você fez tudo lá, viu que está tudo certinho e elas persistem. E eu continuo com o gradiente baixo e a área valvar está dando menor que 1 pela equação de continuidade. O que pode estar acontecendo? Alternativas a isso. Você pode fazer o transesofágico, fazer planimetria no transesofágico, ou você pode fazer a tomografia e o score de cálcio. O score de cálcio acima de 1.250 está relacionado com estenose aórtica grave. Então, é muito importante que essas informações todas elas constem no laudo. Uma coisa que muita gente me pergunta assim é a questão do diâmetro da via de saída, né? Ele entra aí nos dois aspectos, ele está transitando tanto na parte morfológica quanto na parte funcional, porque ele vai ser usado para o cálculo da área, na equação de continuidade. O que a gente aprendeu nesses anos aí de TAV? É que a gente no eco tem uma visão relativamente limitada da via de saída. A gente consegue medir o diâmetro anteroposterior e a gente aí vai medir só uma parte do anel aórtico, né? A gente não tem acesso a todo o anel.
O que acontece nessas situações? Em geral, o eco acaba subestimando a o tamanho da via de saída, né? O ângulo, ele na realidade não é circular, ele é na maioria das vezes oval. E a gente muitas vezes vai medir o menor diâmetro. Então, para essa situação, se tem alguém aí pensando em começar a fazer intervenção, não pode se fiar no diâmetro da via de saída para escolher o número da prótese ao bidimensional. Isso é proibitivo. Vai incorrer em erro, não tem como. Isso aí você tem que fazer ou pela tomografia, ou como a gente vai ver mais para frente, uma alternativa talvez seja o 3D. Mas o diâmetro da via de saída, ele tem que ser avaliado pela tomografia. O eco não é capaz. Só para você ter uma ideia, a gente está aprendendo uma coisa muito curiosa, né? Válvulas aórtica bicúspide. A gente está vendo que os anéis aórticos dos pacientes que têm válvula aórtica bicúspide costumam ser muito grandes. E a gente na tomografia, eu tenho pegado lá anel de 28 milímetros, 29. A última semana eu peguei um paciente com anel de 30 milímetros. Quem é que já usou na equação de continuidade, medindo na via de saída, 30 milímetros? Né? A gente não admite um negócio desse. Quando a gente mede 2,4, a gente já fica meio desconfortável, achando que está exagerado. Mas não, esses pacientes eles realmente têm anéis que são maiores, né? Então a gente não pode lançar mão dessa medida para se fiar na escolha do tamanho da prótese, tá? Então, acho que em linhas gerais, essas informações elas têm que estar no laudo. Um laudo bem descrito, contemplando as questões todas morfológicas, como eu falei, e a parte funcional. Bem, eu tenho mais uma pergunta. O implante da TAV está cada vez mais comum e a realização de ecocardiograma pós-operatório também está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Algumas vezes o ecocardiografista menos experiente, ele não vê a prótese. Talvez porque a estrutura tubular da prótese é mais fina e menos ecogênica, ou não percebe que ali tem uma TAV. Mas esse paciente pós-operatório está cada vez mais presente nos laboratórios de eco. E todos devemos saber como identificá-la e descrevê-la. Assim, quais informações você descreve no seu laudo? Como descrever a TAV? O que avaliar? Quais complicações devemos ficar atentos? Ou seja, como você faz? Olha, Bárbara, essa pergunta aí, ela é curiosa, porque eu fico imaginando um colega que não trabalha com intervenção e pega um paciente sem nenhum relatório, chega para ele falando que fez uma troca valvar aórtica, o colega procura uma cicatriz, não tem esternotomia, o paciente às vezes não sabe informar ao certo, não leva nenhum relatório com ele e o colega fica completamente perdido se tem uma prótese ali ou não. É o que você falou, as próteses elas são estruturalmente muito diferentes das próteses biológicas cirúrgicas assim, que a gente está acostumado, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante para todo ecocardiografista que está se aventurando aí e que pode ter um paciente desse no dia a dia? É tentar conhecer todas as próteses, conhecer os modelos de prótese, conhecer a morfologia de todas elas. Algumas têm características muito próprias, né? Para quem nunca viu a intervenção, para quem nunca trabalhou com intervenção, isso parece meio abstrato, é difícil às vezes o colega lá no interior querer ter motivação de conhecer o modelo de prótese, fica tudo muito aéreo, muito pouco tangível, muito pouco palpável. Mas não tem outro caminho, você tem que tentar conhecer aquele modelo para você tentar identificar o que está ali diante de você. Então, algumas dicas, por exemplo. As próteses autoexpansíveis, tipo Core Valve, elas são uma malha metálica parecida com um stent. E elas têm uma característica muito curiosa que é uma coroa mais significativa, um pouco maior, que fica acomodada na aorta ascendente, que ela é de mais fácil visualização. Então você consegue ver uma malha mais longa que vai do plano valvar, na via de saída ali, até um pouquinho na aorta ascendente, né? Então você já tem uma suspeita que ele ali pode ser uma core valve. A Sapiens, por exemplo, ela tem uma malha mais curta e tem uma saia que fica mais próxima à via de saída ali no plano valvar. Aí a gente já tem uma outra perspectiva que ele pode ser uma Sapiens. E a Accurate, que é uma das mais fáceis de identificar, porque ela tem uma estrutura aramada muito peculiar, porque ela tem hastes muito longas e não tão
com o formato de uma malha, não tão como um stent, né? Ela é mais um arcabouço, parecendo a parte interna de uma sombrinha ou de um guarda-chuva, e com folhetos muito longos. Ela talvez seja a prótese que a gente consiga ver melhor os folhetos, ela tem folhetos muito longos e tem um perfil hemodinâmico muito interessante. Então, o colega que estiver diante de uma possível prótese valvar aórtica percutânea, ele tem que ter um pouco dessa noção da morfologia de cada prótese, né? Ele não tem obrigação de conhecer todas elas, isso aí seria leviano a gente pedir que o colega conheça todas, não tem jeito, isso aí é impossível. Quem trabalha com intervenção acaba desenvolvendo essa habilidade, mas quem não está ali todo dia vendo intervenção é mais difícil sim. Então o que ele tem que observar? Ele tem que observar se os folhetos estão abrindo, se eles estão móveis, se não há calcificação, se o perfil de fluxo está ok. O que a gente considera um perfil de fluxo ok? Apesar da TAV estar aí já há alguns anos, a gente ainda não tem um trabalho para determinar todos os gradientes de todos os modelos, de todos os tamanhos, esperar que um fluxo é normal. Então, como linha de regra, um gradiente com um perfil de fluxo, uma velocidade menor que 2, é aceitável, essa prótese está norma funcionante, é o que a gente espera em geral dessas próteses, né? Um gradiente bem baixo, uma velocidade menor que 2. E a questão dos leaks, ele tem que observar o leak, mas o leak também é muito difícil, porque como há aquele esmagamento do folheto nativo pela prótese percutânea, em grande parte pode haver, quando há um excesso de cálcio, uma expansão incompleta da prótese e você não ter a justa posição correta com a parede e permitir ali a passagem a formação de um leak. Mas muitas vezes o transtorácico tem uma visão muito limitada disso. O que é importante? O importante é você ter o relatório do operatório, né? Durante o procedimento, se ficou, qual foi o resultado final que ficou ali, se houve um leak anterior, um leak posterior, isso muitas vezes é difícil. Uma coisa que é interessante, que pode ajudar, é que a expansão dessas próteses, elas tendem sempre a buscar a maior circularidade possível. A gente quer que essas próteses fiquem circulares, não ovais. Se você faz um eixo curto dessa válvula e vê que ela não está completamente circular, isso te dá uma pista que ali pode ter um leak, né? E pode te ajudar. Outra coisa importante me deparei com um gradiente elevado. É trombose? É mismatch? Olha, o eco nesse aspecto ele tem uma limitação. A gente detecta o gradiente elevado, mas falar em termos de diagnóstico de trombose pelo eco é complicado. Quem dá o diagnóstico de trombose na TAV é a TC. A gente tem parâmetros muito claros, precisos e definidos de como caracterizar a trombose de TAV pela TC com a hipotenuação. E é muito tranquilo, é muito rápido isso e a gente pode fazer e implementar o tratamento. Mas o eco tem o papel da triagem, detectando gradientes que possam estar anormalmente elevados. Está certo. E o que o ecocardiograma tridimensional, especialmente o transesofágico, pode ajudar no planejamento pré-operatório e também na avaliação pós-operatória? O que ele acrescenta? Bom, Bárbara, o 3D, na válvula aórtica, ele tem um papel um pouco mais reduzido do que ele teria na mitral, né? A gente consegue ver a mitral e extrair mais informação no tridimensional no 3D do que na válvula aórtica. Não que não haja papel para o 3D na válvula aórtica. Assim, o que a gente pode fazer e acrescentar com o 3D na válvula aórtica? Bom, primeira coisa, eu tinha comentado isso já na sua primeira pergunta, é a questão do diâmetro da via de saída, né? Para a gente poder fazer a mensuração do anel. O 2D não é uma boa ferramenta para poder mensurar o anel valvar aórtico para seleção de tamanho de prótese, para a gente poder definir o tamanho de prótese. Entretanto, supondo que você tem um paciente com uma contraindicação grave, a tomografia, função renal, ou às vezes o paciente é portador de uma situação clínica que não permite ele fazer a apneia necessária durante a tomografia, né, para poder mensurar esse anel, a gente pode lançar a mão sim do 3D. O 3D ele tem uma coisa, ele tem uma ferramenta que a gente chama de reformatação multiplanar com duplo oblíquo. É a mesma coisa que a gente faz na tomografia. A gente vai ter dois cortes, né, e dois planos. Nesses dois planos, nós vamos trabalhar esses dois planos de forma ortogonal, ou seja, 90 graus, a inserção entre eles. E com isso a gente vai, no terceiro plano, conseguir uma coaxialidade total. A gente vai ter um plano axial muito bem feito. Então, o que isso me permite ter? Isso me permite ter uma visão axial da válvula aórtica que o 2D não me permite.
né? Tendo a visão axial da válvula aórtica, pelo duplo oblíquo, na reformatação multiplanar, eu consigo mensurar não só o diâmetro, né, o diâmetro do anel valvar, mas também o perímetro e a área, que são informações que a tomografia oferece e que o eco 3D também é capaz de oferecer, né, para a escolha adequada, porque a escolha da prótese não se baseia só no diâmetro, ela se baseia no diâmetro da via de saída, o diâmetro médio, né, porque geralmente o formato da via de saída, a gente está vendo que ele nunca é circular, ele é na maioria das vezes oval, elíptico. Então a gente tem um diâmetro maior, o diâmetro menor, nós vamos calcular o diâmetro médio, o perímetro e a área. Essas três informações é que vão definir o tamanho da prótese, tá? Então o 3D pode sim nos dar essa informação. E existem empresas que já têm, inclusive, softwares específicos que facilitam muito a gente chegar nessas informações, que eles já fazem uma reconstrução para a gente, tanto renderizada quanto na reformatação multiplanar, para poder obter esses dados aí. Mas não é imperativo, você pode fazer isso do modo raiz, né? Sem software exclusivo ou software dedicado para isso. Dá para fazer isso no modo raiz, basta ter o 3D e fazer reformatação multiplanar. Agora, outra informação importantíssima que você pode conseguir com 3D é a que distância do anel aórtico estão os ósseos coronários, que a gente sabe que quando essa distância é menor que 1 centímetro, há um risco grande de oclusão da coronária, né? Na hora que o folheto é esmagado contra a parede pela prótese percutânea, se essa distância entre o anel aórtico e a origem da coronária é menor que 1 centímetro, a gente já fica esperto aí que pode ter obstrução da coronária. Muitas vezes a gente já deixa um guia lá na coronária para já fazer uma angioplastia se for o caso, entendeu? Então, o 3D também é capaz de dar essa informação, tá? A gente consegue, pela reformatação multiplanar, também olhar onde está o anel, olhar onde está saindo a coronária, fazer essa mensuração, também no modo raiz. Para esse também não tem software dedicado, não. E eu acho que assim, o mais importante talvez seja no pré-procedimento, né? No pré-procedimento isso ajuda demais a gente durante a implantação, porque aí a gente vê com o 3D a questão dos leaks, né? A gente pode fazer uma avaliação talvez um pouco melhor de onde está tendo leak, isso ajuda bastante. Mas em geral, eu diria que a principal aplicação do 3D, para mim, seria muitas vezes substituir na tomografia, quando o paciente não pode realizar, fazer a mensuração do anel e essa distância das coronárias. Alexandre, mais uma vez, sou muito grata pela sua participação, que enriqueceu infinitamente o nosso podcast. Obrigada pela amizade, profissionalismo e por aceitar meu convite. E seja sempre bem-vindo. Bárbara, eu que agradeço a possibilidade aí, o convite para poder participar, para poder estar ajudando a divulgar e ajudar realmente a distribuir conhecimento, né? Eu acho que a nossa função principal talvez seja essa, né? De tentar difundir tudo que a gente tem ganhado aí de experiência para que os colegas não passem tanto aperto, às vezes, fazendo exame, principalmente no pós-TAV, né? Então, eu espero ter contribuído e estou disposto aí, se precisar de uma nova participação, pode contar comigo, tá bom? Um abraço. Obrigada a todos pela companhia, pelos conhecimentos que nós adquirimos semanalmente por aqui, pela dedicação de cada um em fazer esse podcast ainda melhor a cada episódio. Na semana que vem, teremos a análise do cirurgião sobre esse mesmo assunto, da visão dele, pois nosso objetivo aqui desse podcast é a nossa união, eco e cirurgia e intervenção cardíaca, juntos para um objetivo comum, um resultado final de excelência para o nosso paciente. Muito obrigada e até semana que vem!